de Números, capítulo 13. Nós vamos fazer menção do versículo de número 25. Capítulo 13, versículo 25. Queria muito que você acompanhasse aí na tua Bíblia. Se você não tiver, acompanhe com a gente. Não sei se vai colocar no projetor ou pelo teu celular. Versículo 25, Números 13. Ao cabo de 40 dias, quantos dias? 40. Voltaram de espiar a terra. Caminharam e vieram a Moisés e a Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã, a Cádiz. Deram-lhes conta a eles e a toda a congregação, e também mostraram o fruto da terra. Grava isso. Eles mostraram para Moisés o fruto da terra. Relataram a Moisés também e disseram o seguinte: fomos à terra a qual nos enviaste, e verdadeiramente ela mana leite e mel. Este é o fruto dela. E eles apresentam o fruto. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades também muito grandes e também fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak, os amalequitas, habitam na terra de Neguebe, os heteus, os jebuseus, os amorreus, habitam nas montanhas. Os cananeus também habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Em resumo, ele está dizendo: os grandes e poderosos inimigos que nós temos habitam em toda a parte dessa terra. É mais ou menos isso que eles estão querendo dizer para Moisés. Versículo 30. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém, os homens que com ele tinham subido disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque aquele povo é mais forte do que nós. Então perceba que está ocorrendo uma discussão entre Josué e Caleb com os outros 10 espias. Versículo 32. E diante dos filhos de Israel infamaram a terra que haviam espiado, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que devora os seus moradores, ou seja, uma terra poderosa, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura, ou seja, são homens fortes. Versículo 33, também vimos ali gigantes, os filhos de Anak são descendentes de gigantes, e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também eram aos seus olhos. Toma o teu assento em nome de Jesus. Glorificado e exaltado é o nome do Senhor. Aleluia. Queridos, eu disse que eu não vou fugir do contexto, e daqui para mais uns 10, 15 minutos a gente entra dentro do contexto da campanha. Mas eu gostaria que você entendesse bem o que eu gostaria de ministrar, ou o que o Espírito Santo gostaria de falar para você aqui hoje. Vocês estão me ouvindo bem aí no fundo? Está tranquilo? Então tá bom. Presta muita atenção. É claro que nós lemos, eu fiz questão de ler todo o texto para a gente tentar resumir a introdução. E nós vimos aqui que 12 homens foram visitar uma terra. Esta terra não era qualquer terra, era uma terra cuja mesmo o próprio Deus havia prometido ao povo de Israel. Eram 12 homens. Quantos homens? 12. Grava isso. Eram 12 espias que estavam naquele lugar por 40 dias. Quantos dias? 40 dias. Então nós temos 40 dias com 12 homens espiando a mesma terra. Presta muita atenção. Os 12 homens foram mandados juntos, estavam na mesma terra, ficaram ao mesmo tempo naquele lugar. Amém? Deu para compreender isso? Quero que você entenda isso. Porém, a Bíblia relata que após 40 dias eles retornam. E claro, eles vão trazer notícias, eles vão prestar relatório ao seu líder, cujo mesmo é Moisés. Moisés está esperando esse relatório, porque a ideia de Moisés era enviar os espias para poder ver como ia entrar, não era se poderiam entrar. Então é isso que você precisa compreender. E dentro do teor dessa mensagem,
eu quero que você mentalize dentro de você duas situações. A primeira situação é como você se vê. A segunda é como você enxerga o ambiente que está à sua volta. A primeira situação é como você se vê. A segunda é como você se enxerga ou na situação que está ao seu redor. Perceba que a ideia de Moisés foi enviar 12 homens para espiar a terra. A pergunta dentro de Moisés era o seguinte: como nós vamos entrar? Não era se nós podemos entrar. Presta muita atenção. A história diz que quando eles retornam, eles se apresentam e vão prestar esse relatório. E logo, quando eles começam a falar com Moisés, eles vão dizer da benfeitoria da terra, dizendo que a terra era boa. Que a terra era o quê? Boa. A terra era o quê? Boa. Então eles trazem essa boa notícia. Dentro dessa notícia eles vão dizer, verdadeiramente, essa terra mana sim, é leite e mel. É uma terra frutífera, é uma terra fértil, é uma terra muito boa. Olha que interessante isso. A história vai dizer que dentre essa falácia deles, eles também ainda apresentam um fruto. Eles apresentam um fruto daquela terra. É um fato. Eles trazem algo palpável que aos olhos de todo mundo consegue enxergar e comprovar que de fato o que eles estão falando é verdade. Logo, a história vai dizer que ao mesmo tempo que eles elogiam a terra e apresentam o fato, eles continuam com a falácia, trazendo um porém. Qual era o porém? Escuta, Moisés, é o seguinte: diante de tudo que eu falei, tem um problema. A terra, ela é cheia de gigantes, ela tem soldados muito bons. Os inimigos que operam estão nas montanhas, na entrada da cidade, em todos os cantos. Tem muitos inimigos, são homens valentes. A fama da terra é o seguinte: presta muita atenção, Moisés, no que eu vou te falar. Não é qualquer coisa não. A fama que percorre é o seguinte: eles devoram qualquer um que passa na frente deles. Ou seja, é impossível, é mais ou menos isso que eles estão querendo dizer para Moisés. É impossível predominar dentro dessa terra. Não temos condição de entrar dentro desse terreno, porque o povo que está lá é muito poderoso. Agora eu quero que você se destaque aqui dentro dessa mensagem comigo. Escuta, eles estão falando que a terra é difícil, é quase impossível de entrar, porque os inimigos são muito poderosos. Isso é uma falácia, amém? É uma conversa. O fato é o seguinte: a terra mana leite e mel e está aqui o fruto. Ou seja, eles apresentam um fato e vêm com uma falácia. E eu quero que você pasme com isso. Acredite. Escuta, quando eles estão trazendo a notícia a Moisés, a história vai dizer que o povo agora fica desanimado. Por quê? Porque eles começam agora a dar ouvido às falácias da impossibilidade de predominar sobre essa terra. Ou seja, o povo preferiu ouvir o que eles estavam falando do que ver o fato daquilo que eles mostraram. E eu quero já entrar dentro da mensagem. Eu sei que já tem gente entendendo aqui. Escuta isso aqui. Escuta, infelizmente, nós estamos vivendo em uma geração que é mais ou menos o que aconteceu com esse povo. Ou seja, as pessoas apresentam um fato, mas tem gente que prefere acreditar na conversa. Ou seja, tem pessoas que ao invés de olhar para o fruto, preferem ouvir as conversas. Mas Jesus, ele deu um grande ensinamento, dizendo o seguinte: você quer conhecer uma árvore? Analisa os frutos que ela dá. O que que Jesus está querendo ensinar para mim e para você? Para de ouvir conversinha daquilo que estão dizendo acerca de alguém. Você precisa enxergar o fruto. Tem gente que muitas das vezes, ela vê que a pessoa dá fruto, ela vê que a pessoa é uma bênção, ela vê que a pessoa é uma terra fértil, mas uma conversinha, ela prefere dar ouvido à conversa fiada do que ver os fatos que estão sendo apresentados. E Deus está ensinando para mim e para você aqui hoje. Hoje é o dia de eu parar de ficar dando ouvido para a conversa fiada e analisar os frutos, porque o fato está aí. Ou seja, você pode olhar hoje, é o princípio do começo das dores que nós estamos vivendo. Talvez você olhe agora e fique analisando: poxa vida, meu Deus, como está essa terra? É fato que eu estou vendo a destruição, mas também é fato que os sinais estavam aqui, a Bíblia avisou. Ou seja, não é um negócio para você ter medo que a terra está se
se autodestruindo. Por quê, pastor? Você tem que se alegrar pelo fato. Qual é o fato? Mateus 24 e 25. Jesus falou: você vai ouvir rumores de guerra, vai vir terremoto, vai vir aquela guerra, pai traindo filho, filho traindo pai. Ou seja, isso é um fato. Você precisa glorificar pelos fatos que ocorrem, porque Jesus está voltando, a promessa está sendo cumprida na minha e na tua vida. Oh, glória. Isso é maravilhoso. Ou seja, o povo estava preferindo ouvir aquilo que estava sendo falado do que ver aquilo que estava sendo mostrado. E a história vai dizer então que eles começam a trazer impossibilidade. Por isso que eu disse para você aqui duas perguntas. A primeira é como você se enxerga. A segunda é como você enxerga as coisas que estão à sua volta. Tinha 12 homens. Quantos homens? 10 estavam falando mal, mas 2 se apresentam e não conseguem entender aqueles 10 que não conseguiam enxergar, a ponto de infamar todos aqueles que ali estavam. A Bíblia vai relatar para nós que o povo que estava em volta começaram a ser infamado, ou seja, eles estavam contaminando toda a população. Infelizmente, nós temos uma tendência, e isso já é comprovado cientificamente. Nós temos tendência ao que, pastor? A negatividade. Grava isso aqui que eu vou falar para você. Nós somos tendenciosos às coisas ruins, à maldade, à negatividade. Ah, não é não, pastor. É assim mesmo. Isso já é comprovado. Isso vem lá, tá? Desde o Jardim do Éden. Nós já somos desse jeito. Quer ver uma coisa? Por exemplo, quando sai uma notícia boa, é maravilhoso, né? Você olha e fala: nossa, que notícia maravilhosa, mas você não compartilha, você não manda para ninguém. Mas quando é uma notícia ruim, sabe o que você faz? Você sai mandando para todo mundo, principalmente quando é fofoca da vida de alguém. Isso é terrível. Por quê, pastor? Nós somos tendenciosos às coisas ruins. E o povo, é isso que estava acontecendo aqui. O povo, ao invés de ver aquilo que era bom, estava ali, estava comprovado, preferiram dar ouvido às coisas que eram negativas. E Deus não tem com pessoas assim, gente. Presta atenção. Tinha 2 homens no meio dos 10 que tinham e entenderam a visão, tinham a visão e compreenderam a visão. Ou seja, eles olharam para dentro de si e compreendiam uma coisa. Qual é, pastor? Uma promessa. Uma o quê? Então, escuta o que está acontecendo. Tem um problema e tem uma promessa. Tem uma promessa e tem um problema. Repita comigo: tem um problema e tem uma promessa. Diga: tem uma promessa e tem um problema. Agora eu quero que você compreenda como é que você se vê diante dessas duas circunstâncias. Porque 10 estavam enxergando o problema, mas 2 enxergavam a promessa. E isso faz toda a diferença. Como assim, pastor? Infelizmente, quando nós estamos vivendo a jornada cristã, nós estamos buscando a Deus, estamos na casa de Deus, estamos orando, estamos subindo no monte, estamos se consagrando, estamos nas campanhas, estamos acordando nas madrugadas de oração, estamos em jejum, na intercessão, estamos indo nos cultos dos lares, estamos fazendo evangelismo. Mas quando vem o problema, o pique já não é mais o mesmo. O ritmo já muda. Já não consegue orar mais com tanta veemência, já não consegue buscar mais com tanta virtude. Por quê, pastor? Porque agora eu tenho um problema. O povo começa a se escandalizar por causa de um problema. Os 10 contaminaram aqueles outros por causa de um problema. E aqui eu quero destacar algo muito importante antes de começar a ministrar aqui na sua vida e na minha vida. Presta muita atenção. Cuidado com esses 10 homens, porque eles habitam ainda entre nós. Oh, glória. Aleluia. Como assim, pastor? Isso. Tem gente que você está perto e ao invés de entender a visão com você e lembrar daquilo que Deus é e aquilo que Ele pode fazer, você vai contar uma promessa, vai contar um sonho. Sabe o que ele faz? Ele começa a colocar pedra de tropeço diante do teu sonho. Ele começa a trazer problemas, começa a trazer o porém, começa a trazer o mais. E tem gente que Deus está me usando para falar para você aqui hoje. Tem gente que está na hora de você cortar do seu rol de amigos. Não é para você nunca mais falar com ele. É só a paz do Senhor e não dá. Por quê, pastor? Porque diante de um problema e diante de uma promessa, ele só sabe ver problema. Aleluia. Ou seja, está na hora de mudar. Está na hora de cortar os laços. Pastor, estou identificando aquelas pessoas que só vê problema. Vai criar uma situação na igreja, vai criar uma situação de projeto empresarial, vai criar qualquer outra situação. Olha o que acontece. A pessoa sempre vem com um porém. Vamos fazer um trabalho na rua.
perigoso, é aquilo, é aquilo. Ah, mas esse dia a maioria das pessoas trabalham, começam a vir com problema. Escuta, Deus é Deus da nossa vida, Ele tem promessa para nós. Nós precisamos, diante do problema, enxergar sempre para a promessa. Aleluia. Para você não dormir, escolhe alguém bonitinho aí do seu lado. E se não tiver, não tem problema, nem precisa olhar. Você está na igreja, pode mentir, tá certinho mesmo. Não olha não. Tem um monte que não olha, gente. Pelo amor de Deus, escolhe só uma pessoa e diga assim, ó, para de enxergar só o problema. Aleluia. Isso, não faz isso com você. Por quê, pastor? Porque Deus, Ele prometeu, sim ou não? Agora eu quero que você comece a relembrar. Relembrar o que, pastor? Porque tem gente aqui que já esqueceu daquilo que Deus prometeu. Talvez porque está demorando, ou talvez por causa dos obstáculos. Mas eu vou refrisar e dizer para você de novo: Deus prometeu. Pastor Maurício, Deus prometeu. Aleluia. E se Ele falou, Ele vai cumprir. Começa a relembrar aqui os momentos. Que momento, pastor? Porque ontem estava pior. Mas hoje, olha onde você está, numa quarta-feira, dentro da casa de Deus, buscando a presença dEle. Aleluia. Você poderia estar em qualquer outro lugar. Oh, glória. Por quê? Porque você é aquele que tem visão e lembra da promessa. Tira os problemáticos do seu caminho. Tira pessoas que não querem saber de entender a visão de Deus. Esse tipo de gente vai inflamar você. Escuta o que está acontecendo aqui. Lá na frente, no contexto, vai dizer que o povo queria matar, que Deus queria matar todo o povo. Já viu aquela história que Moisés aconselha a Deus? Foi nesse contexto que aconteceu. Por quê? Porque Deus orou e falou: esse povo por acaso esqueceu de quem foi que tirou eles de lá? Ou seja, por acaso você está esquecendo que foi Deus que te deu aquele livramento? Aleluia. Meu Deus. Oh, aleluia. Deus está falando com alguns crentes. Por acaso você não lembra que foi Deus, aleluia, que te guardou? Foi Deus que fechou a cova. Foi Deus, aleluia, que quando colocaram o seu nome numa roca de macumba para tentar matar você, Ele enviou um anjo e tirou, dizendo: aqui não toca. Oh, aleluia. Tem gente que esquece daquilo que Deus tem feito. E daquilo, eu estou contando daquilo que você lembra, fora o que você não viu. Você acha que não tem gente doidinho para acabar com a tua vida? Você acha que não tem gente que todo dia amaldiçoa a tua vida? Você acha que não tem gente que todo dia acorda pensando em você, querendo que você caia, quebre uma perna, querendo que você bata o carro, querendo que você perca o emprego? Mas o Senhor está olhando, aleluia, eu estou sentindo a graça aqui, aleluia. Mas Deus está olhando, porque tem uma promessa, é meu. Tira, corta. Quer um conselho? Começa a dar uma filtrada no seu WhatsApp. Os seus stories estão incomodando pessoas. E são pessoas que não é para estar dentro dos seus contatos. Filtra. Ó, corta. Ah não, pastor, gosta de mim demais. Cuidado. Toma muito cuidado. Deus está falando com pessoas aqui, inclusive comigo. Corta. Ah não, mas escuta, eu conheço muita gente. Mas eu só conheço muita gente. Só isso. Lembra do BO? Lembra do dia difícil? Lembra da dificuldade? Cadê o amigo que você gosta de você? O que ele fez por você? Sabe o que é engraçado? Veio outro de fora e te ajudou. Veio outra pessoa que você menos esperava, mandou um WhatsApp para você, te ligou, foi lá e te deu um abraço. Ou seja, pessoas que não têm visão não servem para andar do teu lado. Esse é o primeiro ponto que você precisa enxergar aqui agora. As coisas que acontecem à sua volta. Seja mais inteligente, presta muita atenção. Você foi chamado para quê? Para vencer. Por que não vai? Porque tem gente que está entulhando aqui os seus sonhos, estão paralisando você, e você não toma pulso, não toma atitude pensando no que ela vai pensar, quando na verdade ela está aí contigo. E Deus está falando aqui. Olha, está na hora, ó, cortar. A paz do Senhor, Deus te abençoe. Tchau. Na porta de casa, quer um conselho? Eu faço isso na minha toda hora. Eu entro, tem hora que dá, o Espírito Santo toca, eu toco assim no umbral da porta. Senhor, eu consagro esta casa nas tuas mãos. Eu faço isso, do nada, às vezes estou entrando, Senhor, eu consagro. Vou eu mesmo no umbral assim, ó.
Só vai entrar quem Deus quer. Tem gente que está entrando não é para entrar, não tem visão, só sabe enxergar problema. Corre de pessoas que só vê problema, murmuradores, reclamões, pessoas que não conseguem enxergar promessa. Mas vamos falar um pouco da promessa. A história diz que Caleb, ele se levanta. No contexto à frente do capítulo 14, eles ficam tão revoltados, esses dois, que a história diz que eles rasgam as suas vestes, como um símbolo de justiça, de trazer a memória daquele povo. Não é possível que vocês não estão vendo. Vendo o quê? A promessa que Deus havia feito. Qual? Que ia nos dar a terra. Agora eu quero entrar num contexto muito importante aqui, que eu quero que você seja bem inteligente para compreender isso. Isso acontece demais. Eu falo muito na igreja, eu tenho uma visão pentecostal, minha igreja é pentecostal. Só que nós temos um problema muito sério. E eu já vou te falar para você. Você vai entender já o que eu vou dizer agora. Escuta, tinha uma promessa, sim ou não? Sim. Os 10 estavam colocando em empecilho. Só que eles sabiam que Deus ia dar, sim ou não? Sim. Eles sabiam. Opa. Tinha uma promessa, eles sabiam da promessa, só que colocaram um monte de impossibilidade. Agora a impossibilidade está trazendo para eles o seguinte: que nós não vamos conseguir pegar essa terra para nós. Porém, Deus falou que vai dar. Pastor, qual é a situação que está ocorrendo aqui? Porque dois estão enxergando o negócio. O que está acontecendo? É simples. Os dois enxergaram a promessa, mas sabiam que o fato de Deus dar não significa que eles tinham que ficar parados. E esse é o problema. Eu sei que você já entendeu aqui. Aleluia. Porque tem gente que é assim: Deus vai dar. Ah, então maravilha. Deus vai colocar você na multinacional. Deus vai te dar a faculdade. Deus vai entregar uma empresa na tua mão. Opa, Deus vai dar. Chega segunda-feira, meio-dia, ó. Acorda, vai almoçar. Acha que você vai limpar a casa. Não vai limpar a casa não. Tomar um café agora. Assistir uma TV. Escuta, Deus vai dar, mas você precisa se levantar. Agora a gente entra no contexto da campanha. Porque, olha só, o que Deus fala para Moisés. Fala o quê? Diga ao povo que... Espera aí, eu vou dar, gente. Não é bagunçado. Olha que coisa linda. Ei, eu vou dar. Mas Rosa, aleluia. Imagina Deus olhando o povo, esperando Deus fazer. Escuta, deixa eu falar um negócio para você. Existe algo que acontece entre o relacionamento de Deus comigo e com você. Como é que funciona, pastor? É o seguinte: Deus reage partindo de uma ação sua. É por isso que Jesus disse o seguinte: se você crer, fará obras maiores. Por que Jesus disse isso? É o seguinte: quando tu colocar a mão com fé, vai ser maior, porque vai haver uma reação do céu. O problema é que você fica esperando, quando na verdade você tinha que levantar e marchar. Os 10 estão colocando impossibilidade. Os dois entenderam o seguinte: não importa qual é o problema, o que importa é que Deus falou que vai me dar. Então, ora. Só que você projeta o sonho, você projeta a casa, você projeta o carro, você projeta a empresa. Aí o que você faz? Você olha primeiro para o problema. Quando Deus já usou o profeta falando: eu vou te dar. Quando Deus usou o vaso, pegou na mão e falou assim: ó, receba, porque eu vou entregar na tua mão. Aí o que acontece? Você começa agora a enxergar o problema. Deus não tem com pessoas dessa forma. Pessoas que têm visão enxergam o problema como oportunidade. E eu quero dizer de novo: pessoas que têm visão enxergam o problema como oportunidade. E agora eu vou te mostrar. Olha só, os 10 homens chegam e falam assim: tem gigante, não vai dar. Os inimigos são grandes, não vai dar. Os inimigos são poderosos, não vai dar. A terra é fortificada, não vai dar. Agora olha quem tem visão: tem gigante. Deus falou que vai dar, mas tem gigante. Ou seja, o milagre vai ser grande. A cidade é fortificada e Deus falou que vai dar a si mesmo. O milagre vai ser maior. Aleluia. Então é isso que você precisa compreender aqui.
uma oportunidade. Aleluia. Existe uma história que ocorre de 2 vendedores. Quantos vendedores? 2 vendedores. Esses 2 vendedores se destacam por demais dentro da empresa. Mas um era um pouco melhor. E o que o patrão faz? Eu vou colocar esse rapaz numa loja que eu vou abrir nesse país X. Aí ele chama o rapaz e ele conta todo o projeto. Ó, você vai administrar essa loja que eu vou te entregar. Você vai para esse país, lá eu vou te dar a casa. Os primeiros 3 meses eu vou trazer o teu sustento. E partindo dali, ó, tu se vira. Vou cuidar da sua família em 90 dias. O camarada ficou feliz. Afinal, ele vai ter uma loja que é dele agora. A história diz que ele pega suas malas, a sua família, e vai para esse país. Só que ele não sabia. O que, pastor? Quando ele chegou lá, escuta, a loja era de sapato. Era do quê? Sapato. Só que quando ele chegou lá, qual era a cultura do povo? Andar descalço. Quando ele chega feliz, ele desce, ele está ali com a família. De repente ele vê uma pessoa descalça, todo descalço. Pô, tá descalço, que coisa estranha. Aí chega lá no bairro, aí ele vai visitar a loja. Pô, tá descalço, que negócio estranho é esse? Aí ele abre a loja. Quando ele abre a loja, ele inaugura a loja, ninguém entra. E ele logo fica desanimado. E ele começa o quê? A murmurar. No primeiro dia ele começa a reclamar. Como é que ele pode ter feito isso comigo? Eu trazia tanta produção para a empresa dele. Eu fui o melhor vendedor, vesti a camisa. Por que ele fez isso comigo? Aí ele revoltado, o dia nem acaba, ele liga. Liga para quem? O patrão. Quando ele liga para o patrão, ele diz assim: eu quero só fazer uma pergunta, eu te ofendi em alguma coisa? O patrão diz: claro que não. Por que você fez isso comigo? Ele: fiz o quê? Rapaz, você me mandou para um lugar que ninguém usa sapato. Aí o patrão pergunta: você não está bom para você aí? Claro que não. Você quer acabar com a minha vida? Eu falei: não, jamais. Não está bom? Não, então eu trago você de volta. Por favor, porque eu não aguento mais ficar aqui. Estou um dia aqui e eu não quero mais. Por quê? Porque o povo não usa sapato, está todo mundo descalço. Olha a visão. E agora eu quero que você enxergue o ponto de como você se vê. O que ele faz? Pega o segundo melhor vendedor, traz todo o projeto e manda para lá. O segundo chega, pega a família e vai para o país. Quando ele chega lá, que ele vai para a loja, que já está tudo preparado, ele entra na loja. Quando ele entra na loja, ele sai para a rua. E quando ele sai para a rua, ele começa a observar que está todo mundo. E ele começa a chorar. Ele se ajoelha e chora. A esposa que está acompanhando: o que está acontecendo? Você não está contente com isso? E ele falou: não, pelo contrário. Eu vou ficar, nós vamos ficar milionário. Olha a visão. Por quê? Nossa, ele mandou um lugar que ninguém usa sapato. Só tem a nossa loja que vende. Nós vamos ficar. Escuta o que eu quero dizer para você aqui dentro dessa história. O seu ponto de vista muda tudo. Sai de perto de pessoas que não têm visão. Você não compete com esse tipo de gente. Você tem chamado para andar com pessoas que têm visão. Aleluia. Na expressão que nós usamos em jargão pentecostal, é visão do quê? De águia. Enxerga longe, consegue e tem a capacidade de ver problemas como oportunidade. Aleluia. Já viu aquelas pessoas que estão cheias de problema, estão endividadas, o casamento está quase acabando, mas ela não arreda o pé do escudo da oração. Ela está de manhã orando, ela está à tarde, no culto da tarde, ela está visitando o lar, ela está profetizando. As pessoas olham e falam: como é que essa irmã, como é que esse irmão consegue ficar de pé diante de todos esses problemas? Sabe por quê? Porque ela entende a promessa e ela sabe que o que ela está passando é só para viver um grande milagre. Aleluia. Talvez você está vivendo um problema aqui, uma dificuldade, uma impossibilidade, mas Deus está me usando para dizer para você: isso é uma oportunidade para que tu cresça, para que o seu testemunho
enxergue oportunidade. Então eles rasgam suas vestes e diz assim: nós vamos subir para a terra. E a terceira coisa que eu trago para você: você precisa aprender a enxergar, a ter visão, como você é por dentro aí. Aprender a enxergar as coisas à sua volta. Quando eu falo aprender a enxergar, é entender a visão. A terceira é convicção. A terceira é o quê? Convicção. Os dois abrem a boca e dizem assim: nós vamos subir. Por acaso não poderia Deus? Irmão, presta atenção. Pessoas que servem a Deus é diferente, não tem jeito. É tudo doido mesmo. Não, eles não conseguem se enquadrar dentro de pessoas que têm visão carnal. Não adianta. Por isso que José incomodou os irmãos. É loucura o que José estava dizendo. Não tem cabimento. É isso que nós precisamos entender. Por isso que Pedro andou sobre as águas. No meio de uma tempestade, ao invés de pedir para parar a tempestade, ele fala: eu quero ir até ti. Por quê? Quem tem visão não enxerga obstáculos como oportunidade, escadinhas para que você suba. Ele escolhe e fala assim: nós vamos subir, por acaso o nosso Deus não poderia nos dar essa terra? Ou seja, nós vamos. E essa é a palavra que eu quero dizer para você aqui hoje. Vai! Põe a mão, manda o currículo, manda a mensagem, visita, põe as tuas mãos, dá um passo. Pastor, mas eu tenho medo. Deus não tem com medroso. Você precisa ampliar a tua visão. Vai! Aleluia! Aleluia! Glória a Deus. O problema na conversa de Deus com Moisés não tinha cabimento as pessoas ficarem paradas por aquilo que Deus já havia preparado. E agora eu quero falar para você o porquê que você não consegue. Por quê, pastor? Porque aquele povo, a bênção já estava preparada, que era a terra, sim ou não? Sim. A bênção já estava pronta, eles trouxeram fruto, eles trouxeram fatos. A bênção já estava preparada. Então olha para essa bênção e diga: a bênção já está preparada. Oh, glória! Dá um glória aí. Pastor, mas por que eu não tenho ela? Porque o problema está sendo preparar você. Convicção. Vou fazer uma pergunta aqui. E não tenha vergonha, para de mentir, porque Deus conhece seu coração. Você está dentro da igreja. Quem quer ser rico aqui? Levanta a mão. Oh, você não é crente mesmo, deve maravilha. A glória. A loirinha ali, tem visão, hein? Coisa linda, gostei. Quantos anos ela tem? Quantos essa loirinha tem? 9 anos, já até levantou ainda. Coisa linda. Escuta, deixa eu falar uma coisa. Você só quer ser uma coisa quando você não sabe que você já é. E esse é o problema. Você percebe como a gente precisa ser preparado? Como assim, pastor? Quem é filho de Deus, levanta a mão. Deus é rico. Quem é filho de Deus, levanta a mão. Deus é rico. Glória a Deus. Vou já entender. Se você é filho, se ele é o pai e ele é rico, por que você quer ser uma coisa que você é? O que Deus queria ensinar ao povo era exatamente isso. Por que vocês estão parados para pegar um negócio que já é de vocês? Esse é o problema que está dentro de nós. É por isso que muitas das vezes a gente não consegue alcançar os nossos objetivos. Porque essa bênção que você pede, ela já está preparada. E você precisa olhar para Deus e falar: Senhor, eu já sei que está. Eu preciso ser preparado. Me ajuda. Deus está falando para você: vai, subamos. Tenha convicção. Coloca o pé na água e sai andando.
Não, pastor, não consigo. Sinto muito. Mas se você continuar com esse negócio na sua cabeça, talvez você não vai ficar entre os 300. Se você continuar com esse negócio na sua cabeça, talvez você vai ficar entre os 11. Qual 11? Que ficaram no barco, só um andou sobre as águas. Você precisa entender isso aqui hoje. Se você confia em Deus, por que você vai se prostrar quando todo mundo está se prostrando? Meu negócio não é com todo mundo. Ah, mas você vai entrar na fornalha do fogo ardente. E daí? Eu tenho promessa. Eu não estou nem aí. Eu tenho o quê? Se o problema é fornalha, maior que o problema é a promessa. Gente, eu estou ensinando Bíblia para você. Esse é o porém, esse é o X da questão. Se você tem um objetivo aqui hoje, e eu já entro para a ministração que não foi incumbida a ministrar. Escuta, se você tem objetivos, tem projetos na tua vida, você precisa compreender que você não precisa querer tal coisa, mas que você já é essa tal coisa. Você tem que criar isso dentro de você. Eu não estou falando de pensamento positivo não, tá? Tendo em vista que isso da ideologia coach veio da Bíblia, porque o Salomão disse, tudo aquilo que você pensar ou tal, você já é. Isso já veio da Bíblia, mas eu quero que você compreenda o seguinte: isso chama-se convicção. Convicção. Quando você olha, por exemplo, uma pessoa que ela tem a tendência e ela cai para esse mundo, por exemplo, do mundo homossexual, o que acontece? O homem ou a mulher, ela tem tanta convicção que ela é homem, que quando ela vai se aprumando e fazendo os tratamentos que necessita, quando você olha, se você não conhecer, você fala que é homem, sim ou não? Sim. Porque ela pensou tão veementemente naquilo, e vice-versa. Porque o seu pensamento, escuta, por isso que Paulo vai dizer isso, transforma, renova a sua mente. Não é espírito, é a sua mente. Porque tudo começa aqui. E Deus conhece aqui. Aleluia. Não dá para burlar a situação, não dá para criar atalhos. Deus quer de fato saber. Fala. Tenho medo. E Ele vai arrancar, mas precisa falar. Tenho coragem e vou. E Ele vai à frente. Aleluia. Com todo respeito à cultura antiga. Como é a cultura antiga? Vai, meu filho, que Deus te acompanhe. Mas Deus não é assim. Jesus falou, aquele que vier após, Ele não acompanha ninguém. Ele vai na frente. Então vai. Marcha! Aleluia. Põe a mão no projeto, pega os papéis, começa a escrever de novo. Profetiza lá. Talvez o problema, aqui eu estou falando de coisas, mas pode ser o filho, o casamento. Ai, pastor, mas faz 20 anos já que eu oro. E daí? Continua marchando. Aleluia. Minha mãe está 25 já. Meu pai. Escuta. O que nós temos que fazer? Só continuar. Porque aonde tiver mar fechado, e diante da promessa, o mar vai se abrir. Glória a Deus.